Olá pessoal, Prof. Johnny aqui mais uma vez, e vocês já devem ter assistido a série La Casa de Papel. E esse personagem que os assaltantes usam é uma máscara do artista Salvador Dalí, um importante artista espanhol que faz parte do movimento super importante dentro das vanguardas europeias, que é o surrealismo. A gente vai conhecer então um pouquinho sobre surrealismo e outros movimentos artísticos que fazem parte dessas vanguardas. Então, vamos lá! Muito bem. E aí nós então começamos a falar sobre esse movimento artístico super importante para a história da arte, que é considerado como um movimento tão belo como o encontro de uma máquina de costura com um guarda-chuva em uma mesa de dissecação. Entendeu alguma coisa? Ótimo, é essa a ideia. O surrealismo vai algo que ultrapassa, que vai além da imaginação. É algo que busca o inconsciente das pessoas e o representa. Tá? Então, um movimento que surge ali em 1924, a partir então do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton. Ele vai buscar então resolver essas contradições entre a ideia do sonho e da realidade. E eles vão buscar então representar uma realidade absoluta, chamada de supra-realidade. Então, o nome surrealismo vem dessa ideia de supra, além, e realismo, realidade. Então, algo que vai além da realidade. A investigação artística para chegar nos resultados dos trabalhos dele se dava por meio do mundo onírico. Isso quer dizer o quê? O mundo dos sonhos. Então, eles buscavam no inconsciente das pessoas os sonhos, os pesadelos, e eles exploravam tudo isso para trazer, então, essas relações para as suas produções. Como que eles faziam para atingir esse inconsciente? Eles provocavam isso por meio de alucinógenos, choques, para entender o funcionamento do pensamento, e eles também representavam e pintavam os sonhos, e alguns artistas pintavam questionamentos sobre o que é real, o que não é real. Será que o sonho é um sonho ou é realidade? E será que o que a gente acha que é realidade é um sonho? Então, eles trazem todos esses questionamentos que fazem as pessoas pensarem. E eles trazem uma plasticidade tão grande nos seus trabalhos que eles chegam a nos enganar. Porque quando a gente vê uma pintura surrealista, a gente vê o acabamento, a pintura é tão bem feita que aquilo parece que é realidade, que aquilo existe realmente. Então, tudo isso é um mecanismo que eles usam para fazer nós pensarmos sobre o nosso inconsciente. Então, pautado na ideia de que o nosso inconsciente ele vai valorizar a esfera irracional do nosso corpo. A ideia de que a emoção aqui é muito mais importante. Então, quando eu entendo o funcionamento do meu pensamento, eu consigo entender minhas emoções e é a partir desse inconsciente que eu trago isso para dentro das obras de arte. E o surrealismo ele era embasado a partir da psicanálise de Sigmund Freud, que vai ser um grande e importante influenciador aí do pensamento surrealista. Mas aí pode vir o questionamento de vocês, por que esses artistas queriam fazer isso? O que incentivou eles a fazerem isso? Então, a Primeira Guerra que tinha acontecido, então, era o estandarte da destruição humana. E o homem havia chegado no fundo do poço. Tudo que havia de cultura, enfim, estava sendo esquecido, porque a Primeira Guerra destruiu tanto o psicológico das pessoas que eles estavam, então, esquecendo de tudo aquilo que era mais voltado para a ideia dos sonhos, dos desejos, enfim. E aí eles vão trazer isso em voga novamente. Então, basicamente, o surrealismo queria fazer o quê? Despertar a raiz sonhadora das pessoas que havia sido esquecida por causa da Primeira Guerra. Então, eles queriam despertar novamente essa raiz sonhadora das pessoas para que elas voltassem a acreditar nos seus sonhos e a sonhar novamente. E aí, os surrealistas negavam, então, qualquer processo criativo que fosse racional. Eles queriam, então, que fosse algo irracional. Na parte da literatura, a gente dá destaque, então, à escrita automática. E a pintura era feita da mesma forma. O que é a escrita automática? É eu escrever sem pensar muito. O que vier à minha mente, eu escrevo. E os artistas faziam isso na pintura também. Então, não tinha nada de muito racional. Era aquilo que vinha à sua mente, eles iam lá e executavam. De uma forma tão bem feita que aquilo parecia realidade.
e isso se dá destaque principalmente nos trabalhos do Salvador Dalí, então um artista espanhol que nasceu em Figueres em 1904, e ele vai falecer em 1989. Ele vai criar então essa sensação de uma relação em objetos totalmente sem nexo lógico. Mas ele cria isso de uma forma tão bem feita que quando a gente olha parece que tudo faz sentido, mas nenhum objeto faz sentido dentro das suas obras. A qualidade técnica de Salvador Dalí é impressionante. Quando a gente vê várias obras dele super famosas, e a principal obra que deixou ele mais famoso foi A Persistência da Memória, que traz esses famosos relógios derretidos que fazem uma relação da ideia do tempo que se derrete para dar espaço às nossas memórias. Então ele atinge aí essas ideias do inconsciente. Eu vou deixar nos vídeos complementares para vocês um vídeo explicando um pouquinho mais sobre essa obra e a importância que ela tem aí para a história da arte, ok? Outro artista super importante é o René Magritte, que ele vai explorar então a ideia dos sonhos, mas também vai trazer simbologias, a ideia do subconsciente, com imagens tão reais que a gente passa a acreditar que aquilo realmente é real. Ele vai trazer muitos questionamentos sobre a ideia do que é real, o que é sonho, o que é imaginário. Ele vai trazer questionamentos sobre a ideia da imagem. Uma das principais obras dele é A Traição das Imagens, que vai trazer a ideia de um cachimbo, uma pintura de um cachimbo, e ele coloca a descrição embaixo. Isto não é um cachimbo. E aí, quando ele expõe esse trabalho, as pessoas levantam vários questionamentos e perguntam a ele, mas como? É um cachimbo? E ele diz, não, não é um cachimbo, porque eu não posso levar esse cachimbo à minha boca, eu não posso usar ele, porque ele é apenas a representação de um cachimbo. Então, ele cria essa ambiguidade dentro das obras dele, usando frases, muitas vezes, que trazem questionamentos. Por exemplo, você vê uma nuvem e aí uma taça e você tem a ideia de um sorvete. Então, são várias obras que ele traz essa ideia da gente pensar e observar o mundo de uma outra forma. Como, por exemplo, ele traz uma janela quebrada e os cacos dessa janela quebrados que aparecem são os pedaços da imagem de que o vidro estaria na janela. Então, são coisas bem que fogem e que fazem a gente questionar sobre o que realmente é real, o que é sonho. Será que o sonho não é a realidade e o que a gente acha que é real é sonho? Então ele vai trazer esses questionamentos aí e essas coisas bem malucas e incríveis que fazem parte do surrealismo. Outro artista super importante é o Van Miró, que vai trazer esses métodos freudianos da ideia do automatismo psíquico, que é a ideia da pessoa pintar no automático e criar figuras que trazem formas diferentes e que se encaixam muito bem também dentro do movimento surrealista, ok? Muito bem, e agora a gente começa a falar sobre um outro movimento artístico super importante, que é o abstracionismo. Nós vimos, então, nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre o pós-impressionismo, o artista Paul Cézanne, ele vai ser um artista que vai trazer a primícia das ideias da desconfiguração das formas. Ele vai começar a trabalhar as figuras usando os elementos das figuras geométricas para representá-las. Aí nós vimos a evolução dela lá com a ideia do cubismo, que eles vão trabalhar então essas formas também. E o expressionismo vai trazer alguns artistas que vão desconfigurando as formas cada vez mais e geometrizando elas cada vez mais, até que eles chegam no ápice da abstração. Muito bem, mas o que é a abstração? O abstracionismo, então, é a ausência dessa relação entre formas e cores com a relação daquilo que existe. A gente precisa entender que o abstracionismo ele não traz relação com as coisas que existem, eles não representam nada que existe. Então, uma tela abstrata ela não representa nada da realidade. É simplesmente formas, figuras, mas que não são, digamos assim, da realidade. Eles não querem representar nada figurativo. Então, não traz uma história ou uma narrativa que tenha figuração. São simplesmente linhas, traços e cores. E eles querem transmitir ali sensações a partir disso, mas eles não querem representar nada real. Eles querem trazer sentimentos e sensações para essas pessoas a partir
de algo não figurado, tá? E aí, como eu falei para vocês que os movimentos anteriores vão ter influência aqui no abstracionismo, por exemplo, o artista Wassily Kandinsky, ele vai ser um iniciador dessa arte abstrata. Ele lá fazia parte do movimento expressionista inicialmente, quando ele, junto com Franz Marques, cria lá o Almanaque do Cavaleiro Azul, que vão trazer essas relações dessa arte, da expressão dos animais, aquela cor azul marcante do seu trabalho, e ele vai trabalhando cada vez mais com a desconfiguração dessas formas e vai trazendo elementos cada vez mais fora das figuras. E aí ele vai trazer, então, em 1911, a sua primeira obra abstrata, que é considerada a primeira obra abstrata da arte ocidental, Impressões 3 ou Impressão Terceira. Ele vai trazer, então, esses elementos depois que ele assistiu um concerto do Arnold Schoenberg, que é um músico expressionista. Então percebam que os movimentos eles estão acontecendo aí quase que todos ao mesmo tempo, ou dentro de um período de tempo. E aí quando ele entra em contato, ele já conhecia, ele assiste esse conceito, ele vai representar, então, a sua primeira obra abstrata, mas que ainda tem alguns elementos figurativos, mas ela é considerada a primeira obra abstrata aí da arte ocidental. Então, a partir de 1910, os artistas já caminhavam para essa ideia da abstração. A partir, então, de 1931, vão surgir duas tendências dentro do abstracionismo, que vai ser o abstracionismo informal, que vai trazer sentimento, emoção, cores e formas livres. Por exemplo, o Kandinsky vai ter muito do abstracionismo informal, quando ele cria, então, algumas grandes manchas de cor dentro das suas obras, com quase que figuras. Então, é um abstracionismo ainda informal, que não é rígido dentro da ideia de só trabalhar com linhas e formas. E aí nós temos o abstracionismo geométrico, que aí as formas e as cores são organizadas de forma que pareçam uma concepção geométrica. Então, é a ideia de que eu só vejo algo geométrico, extremamente geométrico, nos trabalhos, tá? E o principal artista do movimento do abstracionismo geométrico é o Piet Mondrian. Ele buscava, dentro das suas obras, inicialmente ele começou a pintar de forma bem figurativa, e com o passar dos anos ele foi evoluindo. Por quê? Porque ele buscava representar aquilo que havia de constante dentro dos seres, ou daquilo que ele queria representar. Ele dizia que tudo que existe no mundo tem a sua essência, que vai além daquilo que mostra a aparência. Então, ele gostava de pintar a essência das pessoas. E aí, buscando a essência dessas coisas, que ele vai trazendo, digamos assim, uma simplificação, porque ele vai buscar realmente o que é essencial naquela figura para representar ela. E aí ele diz que essa essência das coisas estavam em harmonia com o universo. E ele queria, então, que representar somente a essência de tudo que havia no universo. E é interessante que o Mondrian dizia, então, que a missão do artista era revelar, então, essa essência. E ele vai buscar, então, revelar essa essência, e ele queria mostrar, então, para o mundo essa estrutura oculta dos seres e de tudo que existia no mundo por meio da simplificação das formas que ele vai trazendo ao longo dos seus trabalhos. Entre os anos de 1908 e 1912, ele vai criar uma série de árvores que vão aí transformar completamente o seu trabalho. Percebam que na primeira obra ali, a Árvore Vermelha, ele vai trazendo elementos de uma árvore. Eu olho e vejo que é uma árvore, né? Ele traz cores não naturais, mas eu consigo perceber que é uma árvore. E com o passar do tempo, as suas árvores vão perdendo, digamos assim, ele vai captando só a essência. E ele vai desconstruindo cada vez mais as suas árvores, que chega a um ponto em que eu tenho apenas um fundo branco, com linhas pretas e as cores primárias. Espera lá. Isso aqui não é uma árvore. Então, na concepção dele, a essência é. E ele chega no ápice da abstração, quando ele diz que ele precisa de uma cor, digamos assim, para criar a estrutura, que seria o preto, para fazer, digamos que, o contorno da árvore. Aí, em uma superfície clara, no caso o branco do fundo da tela,
ele desenhava então que seriam essas linhas pretas e as cores primárias, porque a partir das cores primárias eu crio todas as cores que existem. Então, eu fazendo uma tela com linhas pretas que tem uma superfície branca e usando as cores primárias, ela pode ser o que eu quiser. Por quê? Porque a partir de uma superfície branca com linhas pretas e as cores primárias, eu posso fazer o que eu quiser. Só que ele resolve isso a partir de formas geométricas. Então, ele chega no ápice da abstração quando ele diz que com as cores primárias ele pode criar as cores que ele quiser e com a linha ele desenha sobre a superfície branca e ele pode criar o que ele quiser. Então, ele chega no ápice da abstração quando ele chega nesse resultado dessas linhas. E aí percebam que ele não usa linhas na diagonal. Ele só usa na horizontal e na vertical. E isso faz parte da questão Muito bem, agora a gente fala então da Art Deco. A Art Deco, ele é uma forma de arte mais voltada para questões de arquitetura, mobiliário, design, e ele vai trazer então elementos diferenciados para dentro das casas das pessoas e para a arquitetura da época. Se a gente para pensar lá na Arte Nouveau, professor, mas não é a mesma coisa, Arte Nouveau, Art Deco? Não. A Arte Nouveau, ela trabalhava com as linhas curvas, sinuosas da natureza. E a principal diferença da Arte Nouveau para a Arte Deco, que é a que a gente vai falar hoje, é a ideia da geometrização. Eu posso criar belas formas usando somente formas geométricas. Eu não preciso da imitação de elementos da natureza, dessas linhas curvas que a Arte Nouveau tinha. Então, a Arte Deco vai ser uma arte mais geométrica. Digamos assim, os prédios já vão ser mais geométricos, a parte do mobiliário também vai ser mais geometrizado. Então, essa é uma grande diferença entre a Arte Nouveau e a Arte Deco. A Arte Deco vai ter esse termo a partir da França, então vai ter a sua origem na França, e vai se espalhar pela Europa toda, ali no começo do século XX, e ele nasce a partir da ideia das artes decorativas, tá? Então, era uma arte que tinha a função de embelezar, de deixar as coisas mais belas. E aí vai estar atrelado, então, a ideia do estilo estrutural, design de interiores, mobiliário, desenho industrial, moda, cinema, e vão ter, então, vários elementos característicos dentro dessas produções. Pela década de 30, ela vai se espalhar pelos Estados Unidos, depois da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais, que aconteceu em Paris, em 1925. Então, em 1925 teve essa exposição, ela vai atingir um gosto dos americanos que visitaram essa exposição e vai se espalhar ali pelos Estados Unidos, tá? Então, nós vamos ver várias manifestações, então, nos Estados Unidos, dessa influência da Arte Deco, como vocês veem aí nas imagens, alguns locais que têm, então, essa influência do decorativismo da Arte Deco. E a Arte Deco, ela vai prezar pela simplicidade das formas, então vai trazer essas linhas retas e linhas circulares estilizadas, mas sem perder o requinte e esses ornamentos que a Arte Deco traz, eles são muito mais equilibrados do que a gente tinha na Arte Nouveau, por exemplo. E eles vão trazer vários elementos luxuosos para esses ornamentos, como, por exemplo, o bronze, o mármore, a prata, o marfim. E isso vão dando um requinte a mais para essas formas de manifestações. Em 1920, nós vamos ter algumas manifestações que começam a chegar para digamos assim, a arquitetura, o design das arquiteturas brasileiras. Então, nós vamos ter alguns elementos, e aqui eles vão ser mais limpos ainda e mais funcionais ainda no Brasil, essa influência da Arte Deco, que a gente dá destaque mais para a parte arquitetônica do que do interior, por exemplo, das arquiteturas aqui no Brasil. A maior estátua de Arte Deco do mundo fica no Rio de Janeiro e é um ponto turístico muito famoso, o Cristo Redentor, um presente da França que foi dado ao Brasil e foi feita no estilo Art Deco, que é algo mais simplificado, mais geometrizado, que a gente observa. Então, é uma escultura, uma estátua Art Deco, e é a maior do mundo que a gente tem aqui no Brasil. Muito bem, e nós temos várias outras formas de arquitetura da Art Deco dentro do Brasil, como, por exemplo, o elevador Lacerda, em Salvador, que é o primeiro elevador público do Brasil. Ele vai trazer a ideia, também nós temos a escultura do Monumento às Bandeiras, do Brecheret,
que é um artista modernista, mas que vai ter essa influência da Art Deco, então essa simplificação das formas das figuras humanas, tá? O Relógio da Torre Central do Brasil, o Teatro Carlos Gomes no Rio de Janeiro, o Estádio do Pacaembu em São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo também, e a Estação Ferroviária de Goiânia, entre outras arquiteturas que não são, digamos assim, tão famosas, mas que também fazem parte aí da história da construção, digamos assim, das artes decorativas, da Art Deco dentro do Brasil. Muito bem, eu espero que você tenha entendido um pouquinho da loucura do que é o surrealismo, a ideia da desconfiguração, da desestruturação de todas as formas, dos elementos que, digamos assim, sintetizam a ideia da imagem da figura humana e de tudo que existe, então, com o abstracionismo, e que também você tenha entendido um pouquinho mais sobre as ideias da arquitetura e as mudanças que vão tendo, as transições que vão tendo também na parte visual das cidades, como, por exemplo, a Art Deco. Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente conheceu hoje e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!